para nos auxiliar nesse tema tão importante. Ela é psicoterapeuta, ela tem pós-graduação em terapia familiar sistêmicas e de casais, ela também tem psicologia hospitalar e é autora de livros sobre o desenvolvimento e a valorização humana há mais de 20 anos e ministra cursos e palestras em todo o país. O nosso contato é com a Socorro Leite, que gentilmente atende a Rádio Mensagem para falar sobre esse tema super importante. Socorro, obrigado pela participação, muito boa tarde e um ótimo 2016, hein? Para você também, Donizete, um abraço e a todos os ouvintes que estão sintonizados na Rádio Mensagem. Eu estou aqui para colaborar com o tema e com a experiência que eu tenho na minha clínica sobre esse tema que eu aplico muito nos pacientes. Socorro, há quanto tempo você chegou a essa conclusão da força do perdão influencia também na saúde e na pessoa? Aqui na própria prática, né, eu estou há mais de 25 anos trabalhando como educadora e na área da saúde, e aí depois eu me encantei, não é, com os temas da área da saúde, fui fazer psicologia e em seguida me especializei na Unifesp, em famílias, e assim eu venho trabalhando, não é? Principalmente o perdão familiar, reestruturando famílias, reorganizando vidas, e eu chego à conclusão que o perdão, Donizete, é uma ferramenta importante para uma vida saudável. Então, hoje em dia, os conflitos que eu encontro entre as famílias que eu cuido tornam-se maiores e cada vez mais vem desestruturando, não é? Então, as pessoas não sabem perdoar. E eu observo que com isso, gera uma raiva, um ressentimento, entendeu? As mágoas, e daí vem aquela dificuldade até de aceitar a si próprio. Bate uma vergonha, um ciúme, e todas essas emoções destrutivas vêm desorganizando as famílias brasileiras. E tudo pela dificuldade da prática do perdão, desse ato de amor, um ato, como você disse aí na mensagem, de doação, mas como é difícil inserir isso na mente humana, principalmente nos sistemas familiares que eu cuido. Certo. Então eu comecei a trabalhar fortemente a questão do perdão, dizendo para meus pacientes que é uma questão de escolha. Então eu trabalho muito isso, o querer interno de cada pessoa. Olha, perdoar é um processo de libertação. E vou então convencendo, converso isoladamente com cada membro da família, porque muitas vezes não dá para montar o sistema familiar em volta de uma mesa, mas eu marco reuniões individuais e vou conversando separadamente, até que cada um entenda e compreenda aquela raiva e aquela mágoa que um gerou no outro, e vou trabalhando individualmente, em sessões individuais, até que depois eles vão aceitando primeiro a si próprio, fazendo auto-perdão, e aí depois eu vou colocando em volta da mesa os membros da terapia familiar, não é? E vou reorganizando aquela família. Na verdade, nós trabalhamos com auto-perdão, porque a família só se reúne em volta dessa mesa depois que cada membro é trabalhado individualmente e compreende os seus excessos e as suas carências. Porque às vezes um exige demais do outro e às vezes um é muito cobrado pelos outros. E assim a gente vai equilibrando esse sistema familiar e vamos organizando as famílias brasileiras. Eu atuo mais especificamente em São Paulo, no Rio e em Belo Horizonte, mais aqui em São Paulo, que é onde está a minha clínica, onde eu estou situada. Certo. E moro também. Certo. Socorro, nesse mundo tão individualista que nós vivemos, como é que você consegue inserir nesta terapia, nesse grupo, nessa análise, esse tema tão importante, tão profundo, que às vezes deixa a gente com vergonha, e quando a gente começa a falar do perdão, a gente começa a achar desculpas por que eu tenho que pedir perdão se eu não sou o culpado dessa ação? Como é que você consegue inserir esse assunto? Eu inicio pela vontade e o desejo das famílias viverem bem, não é? Então eu pego a família destruída, mas sempre tem um ou dois elementos dessa família
que acreditam na reintegração da família, na reorganização. Então eu começo a partir dessa essência do amor desses membros que ainda estão mais lúcidos. E a partir dali eu vou trabalhando, reforçando esse amor e essa crença que eles têm de restaurarem e reequilibrarem a família, e vou trabalhando, não é? E os mais afastados, mais revoltados, que estão com menos amor no coração, eu trabalho individualmente, primeiro eles próprios, não é? Então eu vou trabalhar o auto-perdão, vou saber por que tanta revolta, por que tanta indignação, por que tanta mágoa dos outros membros da família, enfim, trabalho o ser humano que está destruído, porque ele reage daquele jeito, não porque ele é uma pessoa do mal, é porque ele está desintegrado. O corpo, a alma e a mente dessa pessoa está totalmente em desequilíbrio. Então eu vou trabalhando a parte física, a parte mental e a parte anímica, a parte da alma. Correto. Você já chegou a trabalhar com famílias que tá carregando essa raiva, essa angústia de gerações e gerações, ou Socorro? Sim, peguei karmas, e aí a gente chama de karma, não é? Mas eu sou católica, mas acredito na herança de vínculos, de débitos entre essas famílias. Questões que não foram saudadas entre os ancestrais, e famílias vão repassando, não é? Não é bem uma dívida, né? Mas tem pessoas até que chegam aqui na clínica dizendo, olha, eu tenho uma maldição familiar, eu não consigo, já vem da minha bisavó, minha avó, minha mãe, e agora eu com a minha família. Então eu pego casos desse jeito, mas aí nós vamos investigando através de imagens. Geralmente essas famílias têm foto, eu tenho uma sensibilidade muito visual, então eu vou analisando as imagens desses ancestrais e vou trabalhando. Costumo muito mandar celebrar missas para essas almas, para poder viabilizar e elas entenderem e até poderem ajudarem também, né, no processo da família hoje. Então entra todo mundo dentro desse sistema, os vivos e os mortos, e ali nós vamos rezando. Encomendo as missas na igreja de São Judas Tadeu, que eu sou devota também de São Judas. Então vamos celebrando as missas para os ancestrais, né, falecidos, e celebro missas também para os vivos mais resistentes, aqueles que não querem entender o sistema da família. E vamos então naquele trabalho, mas sempre muito harmonioso, sempre respeitando, às vezes entre lágrimas e choro, ali entre um sorriso e outro, nós vamos levando. E daqui a pouco eu já tenho recuperado bastante famílias, que aí uma indica a outra, e assim o meu trabalho vem crescendo, graças a Deus, e a minha fé enorme na minha crença, não é, nos meus santos da minha igreja, que eu acredito muito, e no amor que eu tenho, e acredito no amor como essência de vida para o ser, né? Para o semelhante. Eu acredito que o homem é dotado desse amor. Do jeito que ele tem ódio e tem o lado feio dele, não é? Nós temos o lado bonito nosso. Nós temos, como eu costumo dizer para as famílias, nós temos o lado diabólico, feio, desbotado, mas nós também temos o lado divino, o lado sagrado, o lado bonito, luminoso. Então a gente trata o lado doente, não é? O lado desbotado, feio, diabólico, com o nosso amor, tendo a paciência, a compreensão. Eu abraço muito meus pacientes, rezo com eles, quer dizer, sou uma psicóloga mística, mas muito amorosa com meus pacientes. Eu acho que o amor, ele cura. Quando vem assim do fundo do coração, a pessoa termina aplacando a maior ira que possa ter no coração de um ser vivo, entendeu? Um abraço bem dado, um olhar com complacência, com compaixão, uma palavra carinhosa, um gesto, uma atitude, tudo isso sara dentro do processo emocional do ser humano.
Essa é a minha visão, Donizete. Bacana. Hoje conversando com a Socorro Leite, ela que é psicoterapeuta, psicóloga, ela também tem psicologia hospitalar, ela é autora de livros sobre desenvolvimento humano e hoje o tema Falando de Vida é sobre perdão faz bem para a saúde. Dentro ainda da sua experiência, Socorro, então significa que o não perdoar adoece o corpo? O não perdoar adoece o corpo e gera e traz esses sentimentos da raiva, do ressentimento, da mágoa, a não aceitação de si mesmo, a vergonha, o ciúme, a vingança, a inveja, entre outros. O que isso termina gerando nas doenças, nos problemas psicossomáticos e nas doenças físicas mesmo, não é? Por exemplo, a hipertensão, a medicina hoje já diz que pode ser perfeitamente uma consequência dessas emoções destrutivas, entendeu? E outras doenças psicossomáticas também, as dores musculares, como eu já disse, a pressão alta, entendeu? Todas essas doenças são provenientes hoje da falta de libertação da alma. Então, a alma doente, pelo não perdão, pela falta do perdão, que eu considero um processo de libertação interior, então, na ausência disso aí, então gera muitas doenças que hoje a psicossomática atribui à somatização dessas energias todas dentro do corpo humano. Aí termina conduzindo a pessoa para esse sofrimento da doença física. A alma aprisionada aprisiona o corpo, a matéria. Aí a matéria adoece. Incrível, né, dona Inês? É verdade. Mas isso a ciência já está provando isso, né? Já está comprovado. Há dores de cabeça, gastrite, úlceras, a fibromialgia, todas essas doenças alérgicas, muitas doenças alérgicas também, podem estar relacionadas, como a medicina diz, com a dificuldade de perdoar. Porque a gente sabe que o ato de perdoar realmente é muito difícil, é complexo. Mas ninguém vai permitir ficar doente por uma mágoa intensa que a pessoa guarde do outro. Socorro. Aí também é burrice, né? Socorro, mas o detalhe que a gente observa, né, desse que você está colocando pra gente, que a pessoa às vezes que leva uma mágoa, um não perdão por muito tempo, ela só vai perceber que às vezes um problema físico, psicológico dela tem muito a ver com esse ranço, né, com essa raiva aí de muito tempo, às vezes é uma coisinha mas tão bobo, né? Pois é, que talvez ela nem lembre mais o que de fato ocorreu. Tem famílias que chegam aqui com rancor de um membro, entre um membro e outro, mas aí a gente vai investigando a causa e vamos lá e termina que a pessoa, olha, mas eu nem me lembro bem porque que isso começou. Quer dizer, a história começa com um detalhe tão simples, e essa mágoa vai como se fosse uma nódoa, Donizete, assim, no corpo da pessoa, e vai aumentando aquela mancha, aquela nódoa imensa, e que no final das contas chega a adoecer e às vezes até morrer, porque a hipertensão mata, não é? Com certeza. Socorro, por favor, você pode ficar na linha mais um minutinho para a gente bater esse papo gostoso, tá? Um minutinho só, Socorro Leite falando conosco hoje sobre perdão faz bem para a saúde. A gente volta daqui a pouco, vamos só ter um intervalo comercial, para a gente falar um pouco mais sobre os benefícios do perdão, né? Tanto para quem perdoa e para quem também é perdoado, porque existe aí uma mão dupla, né? Ou seja, para quem é perdoado e também para quem perdoa, os benefícios para os dois lados também. Já voltamos. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Meio-dia mais 36 minutos, falando de vida com muita informação e prestação de serviço também. Continuamos com a psicóloga Socorro Leite, ela também que é psicoterapeuta, hoje falando sobre a importância do perdão. O perdão faz bem para a saúde. Ela também é autora de livros sobre o desenvolvimento e valorização humana, que é sempre importante nesse período também. Socorro, em relação à questão ainda do perdão, consegue-se perceber resultados imediatos após a pessoa já começar a admitir a possibilidade de perdoar o outro? Sim,
porque existe um desabrochamento anímico, assim, da própria, o sorriso, a expressão facial, o olhar já tem mais brilho, os gestos, a pessoa já demonstra para você uma expansão, uma leve expansão, não é, nos movimentos e na expressão do olhar, né? No sorriso já é mais aberto, mais firme. A fala também fica uma fala mais dócil. Enfim, tem todo esse desabrochamento. Você percebe nitidamente que a pessoa se torna diferente. Ela já mostra que é exatamente a libertação interior que já teve início. Como é que você define um perdão por completo? Porque muita gente fala, olha, eu vou aceitar tudo, mas eu não quero nem saber, eu não vou mais olhar para a cara dela. O que é um perdão completo? O perdão por completo é quando você não, simplesmente aquilo não lhe faz nenhum mal mais o fato inicial, o que gerou o perdão, né? A mágoa, o que gerou a mágoa. Entendeu? Então, na hora que você lembrar, voltar atrás, que é exatamente isso que a gente trabalha na terapia, é o fato que gerou a mágoa. Então, vamos voltar lá. Não quero nem falar nisso. Então, quando todos esses fatos foram revistos, trabalhados na terapia, e aquele fato não passa mais nenhuma expressão de dor para o paciente, e o paciente já entende que aquilo ali passou, foi um momento da vida dela, que hoje já não tem mais a força que tinha antes, não é? Que ela simplesmente deixou de falar e tomou ódio daquela criatura, o tempo passou e o ódio permaneceu dentro dela. No momento que a terapia vai trabalhar isso, ela vai vendo que aquele ódio que ela pensou que estava tão intenso, nem estava assim. Então, daí é o benefício do perdão, é exatamente quando ela percebe que aquilo ali não tem tanta força como ela pensou que tinha. E aí a gente vai trabalhando exatamente essa intensidade, aí não da mágoa, mas a intensidade de perdoar, o bem-estar do perdão, a leveza da alma, o sorriso aberto, a vida dela prosperando, ela bem mais solta, mais feliz. E aí a conjunção dessas forças do bem vão cada vez mais fortalecendo ela, a vida dela e o mais interessante, o bem-estar da família, porque essa semente vai sendo semeada nos outros membros da família. Porque certo. A gente tem um dom que eu acho muito importante, que eu tenho certeza que é um dom de Deus, que é quando você está bem, você quer passar isso para o outro, você quer repartir para o outro, não é? Então a família vai sendo contaminada por essa semente do bem. E aí vai dando um resultado todo favorável, e é por isso que eu digo que vale a pena perdoar, entendeu? E se tornar uma pessoa mais leve e mais próxima de Deus. E com a saúde perfeita, né? Até chega uma pergunta aqui, Socorro, muito interessante. Quando se fala de família, e logicamente o objetivo seu é que a família se una cada vez mais dentro do exercício do perdão. Mas a pergunta que chega, eu consigo realizar um perdão definitivo sem precisar falar com o outro? Sem tocar no assunto? Você consegue realizar esse perdão sem falar com o outro, você primeiro perdoando a si próprio, depois que você perdoa a si próprio, aí você tem condições de fazer uma conexão com o seu sagrado, com a sua crença, qualquer que seja a sua crença. Você faz uma conexão com o sagrado, depois que você fizer uma conexão com a sua própria alma, que aí, em primeiro lugar, o auto-perdão, eu perdoar a mim mesma, depois eu me dirijo ao sagrado, a minha crença, e aí eu peço, formalizo diante de Deus, que eu quero perdoar aquela pessoa, não quero mais carregar aquela pessoa comigo. E aí você libera o pensamento daquela pessoa e se perdoa. Agora, no momento que você passar ou se encontrar com essa pessoa, é que você de fato vai ver se você perdoou ou não. E se a pessoa já tiver morrido, não tem problema. Se você nunca vier a sonhar e nem ter lembranças dessa pessoa, é porque o perdão aconteceu de fato. Agora, você passando por essa pessoa e sentir
que não perdoou de fato, que ainda sentiu-se mal, ou ainda teve uma reação, uma sensação no seu corpo, ou na sua mente, ou na sua alma, aí, nesse caso, necessita sim de uma aproximação e de você formalizar o perdão para aquela pessoa, porque a pessoa ainda não soltou o seu pensamento, a pessoa ainda tem um vínculo com você, por isso que o perdão não foi definitivo. Isso acontece muito, Donizete. Ah, certo. Tá bom? Ah, muito obrigado pela resposta aí. E às vezes a gente fica observando também, Socorro, que muita gente, eu não vou perdoar, não vou nem ligar, porque eu não vou me rebaixar. Use esse termo. Gostaria que comentar sobre isso, por favor. Mas aí é a questão do orgulho, né? Do orgulho e também da vergonha. A pessoa tem uma parte é orgulho, mas a outra parte é vergonha. Como eu vou chegar até lá e falar como? Aí entra o acanhamento, entendeu? Mas geralmente aí entra a oração. A pessoa precisa também ter esse fervor, essa compaixão divina na vida, né? Para poder então não achar que é se rebaixar, mas achar que é me libertar. Eu vou me libertar, vou ficar bem comigo mesmo, ficar bem com essa pessoa que me magoou e vou ficar bem com o universo divino. Quando eu me refiro ao universo, eu me refiro ao universo sagrado, ao universo divino, que é Deus. Então, fica ela abençoada, libera a outra pessoa e foca na vida dela. Ela deixa de viver o passado e passa a viver o presente, que isso é o que importa. Porque enquanto você estiver preso nas garras do passado, você não está construindo nada para o seu futuro, porque você não está vivendo o seu presente. Você está com o pensamento lá para o passado e aí volta para o futuro dizendo, minha vida não cresce, eu estou travada, não sei o quê. Exatamente por quê? Porque ela não para no momento presente. Tem que estar vivendo aqui e agora, hoje, nesse instante. É que a pessoa tem que estar com foco na vida dela. Tá bom? Eu estou com um paciente na clínica aqui, então agora eu vou pedir a você que eu vou ter que parar para eu poder dar atendimento a esse paciente, meu amigo, meu cliente amigo, está aqui. Tudo bem, Donizete? Não, olha, e a gente que agradece, viu, Socorro? Tem muita gente mandando mensagem pelo WhatsApp aqui, adorando o tema, adorando o bate-papo. Nós podemos marcar, o seu programa é diário, semanal? Isso, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Né? Isso. Então, eu gostei muito, me senti muito à vontade. Muito obrigado. Eu tenho vontade de responder as perguntas dos seus ouvintes. A gente pode marcar uma vez por semana, porque minha vida é corrida. E daí eu respondo essas perguntas que você está recebendo aí, tá, okay. Você guarda e se houver interesse da rádio dentro da agenda de vocês, eu me coloco à disposição, tá bom? Ok, nós que agradecemos, Socorro. Obrigado, viu? Um abraço grande. Um abraço. Com Deus, tá? Amém. E aí você manda esse material gravado para eu também ficar com ele, Donizete? Com certeza, a gente manda assim, tá bom? Tá bom, então. Um abraço a todos os ouvintes, que Deus abençoe vocês e a você também, tá bom, Donizete? Muito obrigado, viu, Socorro? Tá, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.